Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando nossos vídeos na área de física. Quem tiver interesse de ver o enunciado antes de transcorrer o vídeo, é só observar lá no descritivo do vídeo, tem lá o enunciado, tá bom? No caso, o nosso primeiro exercício é esse, né, onde a informação é em uma pista atlética, né, ou numa pista atlética retangular, de lados A 200 metros e B 80 metros, um atleta corre com velocidade de módulo constante, né? Então a velocidade dele é indicada de 6,2 metros por segundo. Ele corre no sentido horário, então ele sai de T0 segundos, né? No caso, em T0 segundos ele se encontra no ponto A. O módulo, e a pergunta é, né, o módulo do atleta, o módulo de deslocamento do atleta após 48 segundos de corrida em metros é, né? Então ele está indicando que numa pista retangular o atleta ele saiu de um ponto A, saiu desse ponto A, ele percorreu esse ponto aqui por 48 segundos, né? E ele precisa saber essa relação do módulo, né? Ou seja, essa distância aqui com base no ponto A, né? O primeiro ponto é essa informação que é o módulo, né? A norma ou módulo de um vetor é o comprimento desse vetor, né, que pode ser calculado por meio da distância de seu ponto final até a origem, né? Então, basicamente, ele partiu desse ponto A, né, deslocou até um ponto que a gente não sabe onde é, né, e ele precisa saber essa distância agora, né, até esse ponto aqui base, né, que é justamente o módulo aí indicado, tá bom? Nesse caso, a informação aqui, a gente tem aqui com base o lado maior, né, é igual a 80 metros, né, então aqui 80 metros, e o lado menor é justamente igual a, desculpa, inverti, né, o lado maior é 200 metros e o lado menor é igual a 80 metros, né, e a informação importante está aqui, ó. A velocidade dele, quando sai do ponto A, é de 6,2 metros por segundo. E essa velocidade se mantém, né? Então, como é 6,2 metros por segundo e ele deslocou 48 segundos, é só a gente fazer a relação de metros com base nos segundos deslocados por ele, né? Então, nesse caso, com base no deslocamento que ele vai fazer, né? Aqui está o esboço, né, até mais ou menos onde ele vai estar transcorrendo, ou vai estar correndo, né? A gente vai ter, com base nesse deslocamento, uma distância, né, desse ponto onde ele vai estar para o ponto A, né, que é justamente o módulo. Então, com base nessas informações, né, o que é que a gente tem de deslocamento, né, o que foi que ele percorreu nesse tempo aí de 48 segundos, né? Se a velocidade é de 6,2 metros por segundo, vou colocar aqui, 6,2 metros por segundo, e ele deslocou já 48 segundos, multiplicando 6,2 metros por segundo por 48, a gente vai ter o total de 297,6 metros percorridos, né? Então, foi isso que ele percorreu. Então, com esse valor, o que é que a gente tem? Se esse lado aqui é 200 metros, né, a lateral é 200 metros, então, e ele percorreu, deixa eu colocar aqui, 297,6 metros, então esse lado aqui inicial, ele já percorreu 200 metros. Então, como ele já percorreu 200 metros, eu vou subtrair 297,6 menos 200, que no caso vai dar 97,6 metros. Ou seja, então, quando ele chegar aqui nesse ponto aqui, vou chamar aqui de ponto B, ele já percorreu 200 metros. E aí ele vai percorrer mais 97,6 metros. Esse outro lado aqui, ele só tem 80 metros. Então, como ele já percorreu 97, ele percorreu 97,6 metros,
é só subtrair, né, desses 97, 80 metros. Né? Então, com base nessa outra subtração aqui, né, ele vai ter 17,6 metros percorridos nesse terceiro lado. Né? Então, se ele percorreu mais 17,6 metros e o comprimento aqui é de 200 metros, então a gente vai ter 200 metros menos 17,6, que equivale a quanto? 182,4. Esse 182,4, o que é que ele representa? Essa distância aqui, até essa base. Né? E essa base aqui, ela tem 80 metros. Então, aqui a gente tem como utilizar uma relação de teorema, né, de Pitágoras, para poder saber qual é essa distância aqui para o ponto A, né, ou o módulo para o ponto A. Então, é isso que a gente vai estar calculando. Né? Então, usando a relação do teorema, a gente vai ter o lado maior, 182,4 metros ao quadrado, mais 80 metros ao quadrado. Elevando ao quadrado os dois números, né, e depois somando os dois, e extraindo a raiz dos mesmos, a gente vai chegar a 199,2 metros. O que é que isso representa? Representa essa distância, ou módulo. Né? Então, a resposta para a pergunta é essa aqui, 199,2 metros. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!